Você já parou para pensar no que estava acontecendo no mundo e no Brasil quando os poemas mais famosos da literatura brasileira estavam sendo escritos? Sejam bem-vindos ao Perspectiva Clara. Hoje eu vou falar de um poema que talvez você viu na escola ou estudando para o vestibular. E você vai perceber o quanto a gente esquece que os poetas eram pessoas comuns, andando pelas ruas e reagindo ao caos da própria época. Nós vamos viajar para o ano de 1947, para você entender o que ninguém te conta sobre um dos poemas mais viscerais do Brasil, O Bicho, de Manuel Bandeira. Mas antes de tudo, para a gente entender o peso desse poema, a gente precisa primeiro entender o cenário. Tente imaginar o mundo em 1947. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado somente há 2 anos, em 1945. O sentimento geral no planeta era de reconstrução e virada de página. Aqui no Brasil não era diferente, principalmente nas principais capitais como o Rio de Janeiro e São Paulo. Elas estavam vivendo um verdadeiro boom de modernização. Era a promessa das indústrias chegando, novos prédios, tecnologia e a indústria comemorando novos progressos. Havia uma pressa imensa de parecer um país moderno e civilizado aos olhos do mundo. Só que, claro, esse progresso ele tinha um preço e não era dividido igualmente. Com o fim da guerra, a inflação no Brasil disparou e o custo de vida também ficou absurdamente alto. E assim, as periferias e as favelas começaram a crescer num ritmo acelerado, porque a população mais pobre não conseguia acompanhar o custo da modernidade. Havia um abismo gigante entre aquele Brasil que brilhava nos jornais e o Brasil da vida real. Então, entra o nosso personagem Manuel Bandeira. Em 1947, ele já era um homem mais velho, já tinha um nome ali dentro do modernismo brasileiro e morava ali no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa. Dizem os relatos que ele estava andando pela rua do Curvelo, quando bateu o olho num pátio cheio de detritos. No meio daquela sujeira, ele viu uma silhueta curvada, revirando o lixo de forma desesperada, procurando o que comer. Isso, é claro, deixou ele em choque. Porém, o choque do Bandeira não foi só pela miséria em si, foi pelo contraste. Como um país que se dizia tão avançado, cheio de progressos, em 1947, permitia que um ser humano fosse reduzido àquela situação. Mas estamos falando de Manuel Bandeira. Ele até voltou, sim, impactado para casa, porém ele transformou aquilo no quê? Em um poema. O poema é curto, mas cada linha corta. Ele escreve: Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando detritos entre o lixo. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Repare bem, no começo o Bandeira ele constrói o texto retirando a humanidade da pessoa, porque ele chama de bicho, ele explica que nem analisava e nem cheirava. Agia por puro instinto de sobrevivência. E aí, a grande virada. O clímax do poema é quando ele revela que aquele bicho, na verdade, era um semelhante nosso. Um verdadeiro grito de denúncia social disfarçado de poema. E é aqui que eu trago a minha perspectiva sobre isso. Pois o que mais me assusta quando eu leio esse poema hoje, mesmo décadas depois, é que ele ainda continua atual. 1947 ainda parece muito com o que a gente vê quando anda pelos grandes centros urbanos. A tecnologia avançou, a internet mudou o mundo, mas a invisibilidade da miséria ainda continua exatamente a mesma. A literatura, ela serve exatamente para isso, para arrancar a gente da nossa zona de conforto e nos fazer enxergar o que a sociedade tenta esconder. Mas e você?
Já conhecia o contexto por trás desse clássico? O que você sente quando lê esse final do Manuel Bandeira? Conta aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. E se você gosta desse tipo de análise, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!